Olá, queridos estudantes, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula do nosso conteúdo programático de biologia. Nossa aula de hoje será sobre o reino protista e peço que vocês façam as anotações de vocês para que a gente possa posteriormente discutir sobre as dúvidas que vocês possam ter, ok? Bem, então o reino protista ele é composto por seres eucarióticos que podem ser uni ou pluricelulares. Os protistas eles podem ser também autótrofos ou heterótrofos e são compostos por algas unicelulares, pluricelulares, protozoários e mixomicetos, e vamos ver cada um desses grupos detalhadamente. Bem, primeiro vamos ver as algas unicelulares, e o primeiro filo que a gente vai ver é o filo Dinófita. Ele é composto por algas unicelulares e biflageladas. Não sei se é possível ver aqui, talvez nessa não tanto, mas nessas outras aqui, ó, dá para ver aqui um flagelozinho saindo daqui, ó, tem um flagelo aqui. Vejam, aqui eu tenho também, para ver, nessa outra aqui, essa parte que passa aqui, tem um flagelo, vem um flagelo passando por aqui, e aqui tem como se fosse um outro sulco, né? E daqui também sai um outro flagelo. Elas apresentam pigmentos fotossintéticos, então são autotróficas, apresentam reserva de amido, são organismos planctônicos. Então, vamos lembrar o que é o plâncton. Plâncton são aqueles seres que vivem na água e que eles não têm natação ativa, ou seja, eles vão ao sabor da maré. Para onde a maré vai, eles vão. Tá? Eles não conseguem se locomover contra as marés. E eles fazem também mutualismo com algumas outras espécies de seres vivos, como as zooxantelas, que é um mutualismo feito entre algas e corais, que são animais, no caso. Tá? Então, essas microalgas, elas podem se associar aos corais. É uma relação mutualística em que os corais eles vão receber os nutrientes, já que essas microalgas elas são autotróficas, então os corais recebem os nutrientes e elas recebem proteção, elas vão estar lá dentro, né, dos corais, então elas recebem proteção e outros elementos necessários também. Bem, aqui a gente tem essa primeira imagem, que é o fenômeno da maré vermelha. Então, vocês já devem ter ouvido falar mar vermelho, né? Então, a maré vermelha, ele é um fenômeno. Então, o mar vermelho, se vocês procurarem, não é vermelho o tempo todo, né? Já existiram eventos em que ele ficou vermelho, isso ficou, digamos que, registrado historicamente. Tá? Então, o que é, na verdade, a maré vermelha? O que acontece em outros mares que não são o mar vermelho? É um fenômeno em que essas microalgas, elas liberam algumas toxinas, então quando elas estão no que a gente chama de bloom, elas conseguem se reproduzir muito, então a gente tem uma imensa quantidade dessas algas na água, e aí elas liberam toxinas, né, enquanto estão se reproduzindo, enfim, e isso faz com que a amarela fique vermelha. E essa grande quantidade de toxinas que elas liberam normalmente, mas enfim, não é danoso quando elas não estão em grande quantidade. Mas quando elas estão nessa grande quantidade, elas podem causar a morte dos animais que estão ali naquele local, né, os peixes, crustáceos, certo? E aqui abaixo, não sei se vocês conseguem perceber, é um laranja, mas é diferente aqui, não está vermelho. É como se tivesse assim, neon. Dá para perceber? Um alaranjado, assim, meio neon. Então, isso é a ocorrência de dinoflagelados bioluminescentes. Vocês já devem ter ouvido falar que na natureza existem vários organismos bioluminescentes, animais, né? Fungos,
e bactérias, e enfim, no caso aqui algas também. Então existem esses organismos bioluminescentes e justamente quando eles estão em bloom, que é uma grande quantidade de indivíduos por condições ambientais muito propícias à reprodução delas, então elas se reproduzem muito. São condições especiais, não acontece o tempo todo. Então elas podem, né, formar essas manchas de pirrófitas aqui, são as pirrófitas que fazem isso, são ninoflagelados chamados pirrófitas, que fazem com que o mar fique bioluminescente, fique assim neon, e dá para ver muito bem à noite. Posteriormente, nós temos o filo Bacillariophyta, que compõe também microalgas chamadas diatomáceas. Elas são também unicelulares, apresentam uma carapaça de sílica. Vejam só, esses formatinhos aqui são exatamente o formato delas. É como se elas tivessem um esqueletozinho, uma carapaça, né, ou uma concha. Não é exatamente o esqueleto ou uma concha, mas enfim, uma carapaçazinha, né, uma armadura feita de sílica. E essa é exatamente a forma dessas células, né, dessas microalgas, essa carapaçazinha delas de sílica. Elas apresentam clorofila A, clorofila C e fucoxantina, que é um pigmento que dá uma coloração meio dourada para elas. Elas são também planctônicas, tanto de água marinha quanto de água doce. Elas também ocorrem, né, nos ambientes do ciclo, as lagos, lagoas, rios. E elas têm como reservas de nutrientes, óleos e carboidratos. Aqui abaixo, a gente vê uma imagem da Patagônia, que é na Argentina, uma região extrema na Argentina, de um local que chama Rio Negro. E lá nós temos a ocorrência de diatomitos. O que são diatomitos? É uma formação sedimentar, ou seja, eu tenho vários organismos desses que são microcelulares, ou são milhares, bilhares, trilhões deles, que se sobrepõem, ou seja, eles se sedimentam. Né? Eles, quando morrem, né? Então eles têm essa carapaça de sílica, e quando elas morrem, essas carapaças elas sedimentam no solo. E aí, as que vão morrendo vão sobrepondo as que estão embaixo e em cima. Formam grandes diatomitos, que são rochas sedimentar biogênica porque elas são, né, oriundas de seres vivos, né? E elas servem para extração de sílica. Você já deve ter visto o que é sílica. Sílica, você comprar principalmente se você comprou um aparelho eletrônico novo, vem um saquinho com sílica, vocês já devem ter visto, não sei se você compra um celular novo, computador, alguma coisa, tem a sílica lá, e é usado até para areininha para gato. Quem tem gato já deve ter visto, tem uns pacotinhos que vem de sílica, porque ela absorve muita umidade, né? Então absorve urina, absorve a umidade das fezes, enfim. Então isso é retirado dessas rochas de diatomitos, tá? Bem, nós temos também o filo Euglenophyta, onde temos as euglenas, então esses organismos aqui, tá? Eles são unicelulares, de água doce, apresentam um ou dois flagelos, aqui está bem nítido, né? Dá para ver aqui na ponta, a gente tem um flagelo aqui. Elas apresentam clorofila A e B igual aos vegetais. Os vegetais têm clorofila A e B. E eles têm o paramilo como reserva, que é um polissacarídeo, que é um carboidrato, de fato, né? E a ausência de paredes celulares. Os organismos, eles muitas vezes foram já classificados como vegetais, mas obviamente sabe-se hoje que eles não são vegetais, né? Por toda essa característica que eles têm parecido com os vegetais da reserva, com carboidrato, clorofila A e B, mas no entanto eles não têm parede celular, que os vegetais têm, tá? Depois nós temos aqui o filo Chlorophyta. O filo Chlorophyta é composto por algas verdes. Essas algas verdes, elas podem ser unicelulares ou elas podem ser pluricelulares. Tá? Então, nós temos os dois tipos nesse mesmo filo. Aqui, né, nós temos duas algas
pluricelulares, a gente está conseguindo ver a olho nu sem a ajuda do microscópio. Elas podem ser isoladas, viver isoladas ou em colônias, essas, no caso as unicelulares, tá? E elas apresentam clorofilas A, clorofila B e pigmentos chamados caroteno e xantofila. Clorofila A e B, como eu disse para vocês, é também encontrado nos vegetais. Então vamos lembrar que essas algas e qualquer outra alga não é vegetal. Algas são algas, vegetais são vegetais. Tanto é que estão em filos diferentes. Né? Nós vamos estudar vegetais em um outro filo, não, perdão, reino. Nós vamos estudar os vegetais em um outro reino. Mas vocês veem que como as clorófitas têm clorofila A e B, a gente vai ver quando a gente vai estudar os vegetais, elas são provavelmente, elas apresentam provavelmente os indivíduos que são os ancestrais comuns dos vegetais. Bem, a reserva delas também é de amido, igual lá nos vegetais. Apresentam parede celular de celulose, como nos vegetais. Reprodução assexuada por esporos. Então, aí a gente tem uma diferença dos vegetais, né? Os vegetais não se reproduzem por esporos. E também apresentam reprodução sexuada por metagênese. Bem, o que é metagênese, gente? A metagênese, ela é em um indivíduo só. Pense no ciclo de vida de um indivíduo. Então, em um indivíduo só, ele vai ter um ciclo, ele vai ter dois tipos de indivíduos, digamos assim, um indivíduo só. Eu vou ter esses dois tipos de indivíduos, eles são diploides, tá? E eles se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Então, eu vou ter na mesma espécie indivíduos que são que se reproduzem sexuadamente e que se reproduzem assexuadamente, ou seja, esses indivíduos distintos, tá? Eles podem ter esses dois tipos de reprodução. Ambos são diploides, mas eu tenho um indivíduo que se reproduz assexuadamente e um indivíduo que se reproduz sexuadamente. Percebem a diferença? É diferente da gente, por exemplo. Nós, seres humanos, nos reproduzimos todos sexuadamente. É como se eu tivesse pessoas que se reproduzem sexuadamente e pessoas que se reproduzem assexuadamente. Deu para entender? Isso tudo dentro da mesma espécie, tá? Que acontece nesse grupo de algas. E em outros grupos de algas também. Então aqui, né, só para a gente exemplificar, aqui nós temos, esse aqui não, tá, gente? Isso aqui são moluscos, esses pretinhos, vocês já devem ter visto na praia, né? Eles ficam em rochas. E aqui eu tenho algas clorofíceas, do gênero uva, e aqui eu tenho outras algas verdes na maré vazante, né? Que é aquele momento em que a maré ela se retrai da praia. E vocês já devem ter observado também. Aqui eu tenho uma imagem, né, da Grape Cauerpa, que elas parecem uvas, né, que ocorrem muito na Austrália. E aqui eu tenho salinas na Espanha, em que eu tenho algas verdes e que a grande presença delas também pode causar essa produção de toxinas na água. Bem, o segundo filo de algas, no caso, multicelulares, né? Porque as clorófitas elas podem também ser multicelulares, é o filo Phaeophyta, que é das algas pardas. Eu acredito que todos vocês já viram na praia as algas que a gente chama de sargaço, né? Elas ficam lá na beira da praia. Elas são todas pluricelulares, então, diferentemente lá das clorofícies, né, que podem ser unicelulares, nesse filo aqui todas são pluricelulares. Elas apresentam clorofila e um pigmento chamado xantofila. O corpo delas é organizado em raiz, caule e folha. Como a gente pode, né, ver que elas têm, na verdade, são estruturas não exatamente iguais ao que a gente encontra nos vegetais, mas eles têm as funções muito similares.
O corpo delas é composto por algina, e essa algina, né, uma proteína, ela é utilizada na fabricação de sorvetes, de caramelos e de cosméticos pela indústria farmacêutica e alimentícia. Elas são fixas e bentônicas. Então, organismos bentônicos são aqueles que vivem nos fundos do mar, né? Então, eles ficam presos a um substrato, ficam presos, né, a uma rocha ou ao sedimento, tá? Então, elas ficam fixas. Esses sargassos que a gente vê na beira da praia, por exemplo, são as algas que morreram, né? Que a maré trouxe, né? Morreram, deixaram de ser fixas e acabou que a maré traz elas. Mas quando elas estão vivas, elas ficam fixas no substrato. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada e também ocorre a metagênese nesse grupo. Aí aqui a gente tem, como eu falei para vocês, o sargasso, né, como exemplo que a gente vê na praia, e eles têm essas estruturas, né, que fazem eles flutuarem, aquelas bolinhas. Temos outro filo de algas pluricelulares também, que são as rodófitas. Esse grupo de algas é exclusivamente marinho, só acontece no mar, tá? São algas vermelhas. Elas também são bentônicas. Elas apresentam clorofila e o pigmento delas é ficoeritrina, um pigmento avermelhado. No corpo delas a gente vai ter a produção de agar e carragem, e eles são utilizados pela indústria alimentícia para a produção de caramelos e sorvetes, e não só sorvete. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, claro, aquelas, como que eu posso dizer? Aquele material de cultivo para bactérias que a gente faz no laboratório, passa uma gelatina. Gelatina também tem agar. Pronto, gelatina acho que é mais fácil de explicar. Aquela textura parecida com gelatina, sabe? Que a gente utiliza para cultivar bactérias ou fungos no laboratório, e também a própria gelatina que a gente consome. No caso, ela tem agar, que dá essa texturinha meio liguenta, né? Que eles têm. O revestimento dessas algas é de carbonato de cálcio, que também formam os corais. Elas também se reproduzem sexuada ou assexuadamente e também ocorre metagênese nesse grupo. Aqui nós temos ilustrações de uma floresta de kelps. Na verdade, eu peço perdão, isso aqui devia estar lá no grupo das feófitas, né, das feofícias, porque os kelps são algas pardas que formam imensas florestas em alguns mares do mundo. Então, por exemplo, na Austrália, nós temos densas florestas de kelps, que elas são imensas, são muito grandes, né? Elas vivem em grande profundidade e formam como se fossem florestas mesmo no fundo do mar. Agora vamos entrar no filo protozoa. Então vamos sair das algas, tá? Saímos já das algas, vimos as algas unicelulares, multicelulares, e agora a gente vai ver o filo protozoa. Então, o significado do filo protozoa, então pro em latim, como eu já devo ter falado para vocês, é o mesmo que pré em romano. Então quer dizer que vem antes. Se zoo é animal, então protozoa é como se fossem os animais primitivos, ou o que, na verdade, eles não são animais, né? Mas o que veio antes dos animais, o primitivo dos animais, tá? É a ideia da nomenclatura do filo, apesar de hoje a gente saber que eles estão bem distantes dos animais. Eles são unicelulares, eucariontes e heterotrófos, certo? Então, por isso tinha essa ideia de que eles podiam ser animais, mas a gente deve lembrar que os animais, a gente ainda não entrou no filo dos animais, mas uma característica dos animais é que os animais eles são todos pluricelulares. Eles podem habitar mar e ambientes marinhos e dulcícolas, eles podem também ser parasitas. Reprodução assexuada por divisão binária, lembrem-se, divisão binária ou cisparidade, foi aquilo que a gente viu lá nas bactérias, vocês devem lembrar, viu, no reino
reino Monera, e reprodução sexuada por conjugação, que a gente também viu lá no reino Monera, tá? É o mesmo tipo de reprodução, não muda aqui não. E eles também podem formar cistos. Bem, a classificação do filo protozoa, nós temos a classe, eles são classificados por classes, né? Então tem o filo, então vocês devem lembrar lá das categorias taxonômicas, tá bom? Então depois do filo nós temos as classes. Então temos a classe dos flagelados, que são organismos que se locomovem por flagelos, a classe dos risópodos ou sarcodinhos, que se locomovem por pseudópodes, a classe dos esporozoários, que são desprovidos de organelas locomotoras, e esses organismos são parasitas. A classe dos ciliados, eles se locomovem por cílios, que são estruturas muito menores do que os flagelos, e é preciso muitos cílios para que haja locomoção. Então, vamos começar com os flagelados, né? Então, dentro dos flagelados, a gente tem aqui o Trypanosoma cruzi. Vocês já devem ter ouvido falar, vamos discutir aqui sobre ele. Então, são organismos que se reproduzem, obviamente, por flagelos. Eles são os protozoários mais primitivos, apresentam vida livre, que são aqueles, né, que vivem livremente, não parasitam nenhum ser vivo. E também temos os parasitas, como é o caso do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. E a gente vai discutir melhor sobre ela. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai discutir bem sobre elas aqui. E temos também o Trypanosoma gambiense, que causa a doença do sono, que vocês também já devem ter ouvido falar. E um outro parasita é a Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose ou doença de úlcera de Bauru. Bem, então vamos começar sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, como a gente já falou. Então, é o agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, tá? E o vetor, ou seja, o transmissor desse protozoário é um inseto hematófago chamado barbeiro, é esse daqui, tá? A patogenia, ou seja, o que a doença de Chagas causa nas pessoas que são seus portadores, é insuficiência cardíaca, canseira e falta de ar. Gente, a doença de Chagas é uma doença muito séria, é uma doença crônica, muito presente em países em desenvolvimento, como é o caso do nosso. Eu vou explicar melhor para vocês como que acontece. Mas a profilaxia é, então, o combate ao barbeiro e a melhoria de habitações, principalmente rural. Existe uma grande tendência e uma grande incidência, na verdade, de doença de Chagas em acomodações rurais. Isso porque há algum tempo, né, hoje a vida no campo teve uma certa melhora, né, com governos que investiram em políticas públicas voltadas à assistência social, mas, enfim, essas pessoas conseguiram, né, construir habitações melhores, mas vocês já devem ter visto que muitas vezes no interior as pessoas elas não conseguiam construir casas de alvenaria, então elas faziam aquelas casas de pau a pique, que era pegar de madeirinhas e colocar de barro, né, argila, para construir a parede da casa. E nesses locais, esses insetos, eles constroem os ninhos deles nessas aberturas dessas casas, dessas frestas, né, que ficam nesses coisinhas de barro, certo? Então, o que acontece? O inseto, ele é notívago, então ele fica nessas frestas, que pode acontecer em casas de alvenaria também, que, por exemplo, não tem reboco, não é impossível de acontecer. Em ambientes urbanos acontece nas casas que não tem reboco, ou que tem muitas frestas, né? Que o reboco ele não é muito simétrico, digamos assim. Então, esses insetos eles ficam nesses locais, né, durante o dia, e à noite eles
saem, porque eles são hematófagos, então eles vão em busca de sangue de mamíferos, não só de humanos, né? Mas como, se ele está dentro da casa, então provavelmente a pessoa que vai ser afetada vai ser um morador da casa, não, né? Pode ser um animal também doméstico dentro da casa, certo? Mas é muito comum com humanos porque nós temos menos pelos do que, por exemplo, um cachorro, um gato, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa geralmente está dormindo, o inseto, ele voa, né? Você está vendo, ele tem asinhas. Então, ele vai, pousa, né, na pessoa e geralmente ele pica essa região do rosto, né? Da bochecha, né? Onde nos indivíduos de sexo masculino cresce a barba. Então, por isso que ele é chamado de barbeiro. Então, ele pica para poder sugar o sangue. Mas o que acontece? O parasita, ele está nas fezes do inseto. E esse inseto, enquanto ele está se alimentando, ele defeca. E o que acontece? Quando ele para de se alimentar, a pessoa coça o rosto. Quando a pessoa coça o rosto, ela espalha a fezes do animal. E como ficou o furinho lá que o animal usou, né, para sugar o sangue, a fezes passa nesse furinho e o parasita entra na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ele invade as células, né, na pessoa e começa a se reproduzir assexuadamente, certo? E nisso ele vai invadindo o tecido cardíaco. E por isso que as pessoas que têm doenças de Chagas, elas têm insuficiência cardíaca, porque o coração delas ele fica muito grande, ele fica entumecido. É uma doença que não tem cura, infelizmente, e é crônica, certo? A pessoa tem que conviver com essa doença a vida inteira e fazer tratamento, tomar medicação, tá? Tem também a doença do sono, que eu falei para vocês, que é causada pelo agente etiológico, que é o Trypanosoma gambiense. O transmissor é uma mosca hematófaga chamada tsetse, essa daqui. Tá? Então, é a mesma coisa, ela pica a pessoa para sugar o sangue, defeca e vai acontecer o mesmo processo como no barbeiro, tá? E esse protozoário, que é o Trypanosoma gambiense, ele vai invadir o sistema nervoso central e vai causar lesões no cérebro. E a doença vai causar como sintomas, né, patogenia, sonolência muito grande na pessoa portadora, torpor, fraqueza progressiva e morte. E a profilaxia é o combate ao inseto. Temos a leishmaniose, que também é chamada em alguns locais, principalmente no sudeste, no sul, como úlcera de Bauru. Ela é causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis. Ele é transmitido por um inseto hematófago, um mosquitinho, chamado Lutzomia. E o nome popular dele é birigui ou mosquito palha. Bem, a patogenia ela vai causar lesões cutâneas, e essas lesões cutâneas, né, na pele, ela pode ir, como é que eu posso dizer, se aprofundando dentro do tecido. Ela vai se aprofundando até atingir o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, certo? E no caso, por exemplo, das pessoas que têm leishmaniose, ela pode destruir totalmente a estrutura cartilaginosa do nariz, de orelhas. Isso pode acontecer, porque ele vai destruindo esse tecido. Aí a profilaxia é o combate ao mosquito, né? Não existe outra. Temos também a giardíase, e é causada por agentes etiológicos, que é a Giardia lamblia ou Giardia intestinalis. Ela é transmitida por água e alimentos contaminados com os cistos desse protozoário. Então, o que acontece? Quando a pessoa ingere os cistos, esses cistos eles vão para o intestino e lá no intestino eles passam para a fase reprodutiva e ele começa a se reproduzir dentro do seu intestino. Você produz cistos, esses cistos são eliminados pelas fezes e aí a propagação ela vai, né, acontecendo em locais que não tem saneamento básico ou que as pessoas não têm hábitos de higienização, como lavar as mãos, por exemplo. Bem, então, como eu já falei para vocês, é um parasita do intestino delgado e a sua ocorrência
vai causar diarreia crônica, então diarreia intensa, certo? Fezes amareladas, muita cólica, barriga inchada. E a profilaxia, como eu falei para vocês, é o saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, ou seja, cozinhar bem os alimentos, e no caso dos alimentos que são consumidos crus, como algumas frutas e verduras, né, fazer a limpeza desses alimentos antes deles serem consumidos e tratar também as pessoas que estão, né, contaminadas. Só deixa eu beber uma água. Temos também a tricomoníase, que é causada pelo Trichomonas vaginalis, então o nome já dá um indício, né, de em qual parte do corpo esse parasita ele vive. Então, a transmissão é por via sexual, principalmente, mas não apenas, tá, gente? É transmitido também por água, toalhas ou roupas contaminadas. Então, vejam só, é muito importante que cada um tenha a sua própria toalha. Cada pessoa tem a sua própria toalha. O nome é Trichomonas vaginalis, mas não quer dizer que só as mulheres são infectadas, os homens também são infectados. A diferença é que os homens eles geralmente são assintomáticos. Geralmente eles não apresentam sintomas dessa doença. Na maioria das vezes, os sintomas são apresentados pelas mulheres, mas os homens também podem ser portadores e transmitem também nas relações sexuais ou, né, em toalhas e roupas compartilhadas, e também na água, né, caso a água seja reaproveitada. Bem, a patogenia vai causar uretrite com secreção, ou seja, muita dor ao urinar e urina com uma secreção meio purulenta. Leucorreia, que é um corrimento amarelado ou esbranquiçado, às vezes até meio amarronzado, com um cheiro muito forte mesmo, assim, um odor bem característico e com intenso prurido, né? Então isso vai acontecer sempre e é bem desagradável. A profilaxia vai ser o tratamento precoce das pessoas infectadas, uso de preservativos, né? Higiene pessoal e esterilização de toalhas e roupas, ou seja, tomei banho com tal toalha, estou com tricomoníase. Mas essa toalha assim é da casa, porque não pode usar. Eu estou usando aqui, depois eu vou botar para lavar. Mas esterilizar. E esterilizar como? Põe uma aguinha para ferver, né? Quando a água estiver morna, você coloca lá sua toalha, sua calcinha, até porque, veja só, quando uma pessoa está com tricomoníase, e isso quando eu digo homens ou mulheres, imagina um casal em casa, quem está apresentando sintomas é a mulher. Se esse casal não usa preservativo nas suas relações sexuais, então provavelmente o homem também está com tricomoníase. Então, vai lavar a calcinha, vai lavar a cueca, então ferve um pouquinho de água e bota ela lá um pouquinho na água morna, que é para poder, né, matar o protozoário, tá? E lembrando para vocês, mais uma vez, como eu sempre digo, biquíni, calcinha, cueca, sunga, essas coisas não se emprestam, tá bom? Bem, vamos agora falar sobre os risópodos ou sarcodinhas. Eles apresentam pseudópodes para a locomoção. O que são os pseudópodes? Eles são extensões aqui da membrana plasmática desses indivíduos. Então, o formato, por exemplo, de uma ameba, essa aqui é uma ameba, né? A Entamoeba histolítica, o formato dela não é esse. Esse pseudópodo ele pode estar aqui, agora, e daqui a pouco ela pode querer vir para esse lado e começar a estender essas partes, e não é só vir para esse lado ou para esse lado, e tanto faz. Ela vai, tipo, esticando essas partes dela para se locomover para um ambiente em que ela acha que está mais favorável. E além da locomoção, esses pseudópodes eles também são importantes para capturar os alimentos, né? Então ela meio que engloba, ou como que abraça o alimento que ela quer, tá? Então, como exemplo, nós temos a Entamoeba proteus,
ameba proteus, perdão, e a entomeba histolítica, e parasita, né, essa entomeba histolítica, ela causa nos seres humanos a doença chamada amebíase. Nós temos também, como risópodes ou sarcodíneos, os foraminíferos, que são organismos que vivem em ambientes marinhos. Eles apresentam uma conchinha, mas eles têm também esses pseudópodes para que eles possam se locomover. Bem, então aqui a gente tem um ciclo da amebíase, que é causada pela entomeba histolítica, essa mesma ameba que está aqui nessa imagem. Então, o que acontece? A pessoa ela se contamina quando ela ingere alimentos contaminados por cistos. Então, é aquele mesmo caso da giardia. A pessoa ingere os cistos no intestino delgado vão passar para a fase adulta e reprodutiva, elas vão se reproduzir dentro do intestino delgado e os cistos são liberados nas fezes. Tá? Então, o que é que vai causar? No intestino, né, dentro do intestino, ela vai causar disenteria, uma pessoa forte de disenteria, lesões ulcerosas na parede do intestino, ou seja, feridinhas na parede do intestino. E essas feridas, dependendo da quantidade delas, elas podem ir aumentando e formar uma úlcera muito grande. Tá? E intraintestinal, ou seja, dependendo da quantidade de amebas que a pessoa tem, elas podem causar problemas extraintestinal, né? Ou seja, fora do intestino, em outros órgãos. Ela pode causar necroses no fígado, ou seja, morte celular no fígado, no baço, no cérebro ou nos pulmões. Ou seja, a amebíase, dependendo do nível, ela também pode levar a óbito. E a profilaxia é higiene, tratamento dos alimentos, né? Então, como já falei, cozinhar os alimentos bem, e aqueles que são consumidores crus, eles têm que ser higienizados. E saneamento básico, que é importante porque a pessoa contaminada, ela não vai transmitir caso haja saneamento básico. E uma outra coisa que é o tratamento dos doentes. Temos também os esporozoários. Os esporozoários, eles não têm estruturas locomotoras, certo? Eles são parasitas. E nós temos aqui um exemplo que é o Plasmodium vivax, que causa uma doença chamada febre terçã benigna, em que a pessoa ela tem um ciclo de febre alta a cada 3 dias. Então, se tem febre alta hoje, depois passa e depois de 3 dias tem febre alta de novo e fica tendo esse ciclo. Tá? Geralmente é benigno, ou seja, não leva a óbito. Tem também um Plasmodium falciparum, que causa a doença da febre terçã maligna. E essa febre terçã maligna vai ter o ciclo, né, de 36 a 48 horas e pode levar a óbito. E por fim temos o Plasmodium malaria, que vai causar malária e que vai causar febre quartã, que tem um ciclo de 72 horas. E aqui a gente tem, né, o Plasmodium falciparum, esse que está aqui na nossa imagem. Então, a malária, né, que é a, digamos que, a mais danosa, né, ela é causada por Plasmodium, como a gente já falou. Quem vai transmitir é a fêmea do mosquito hematófago Anopheles, que é também chamado de mosquito prego. E o que vai acontecer? A fêmea, ela tem os protozoários no seu aparelho bucal. Então, quando ela pica a pessoa, né, o mamífero, no caso estamos falando aqui de humanos, para chegar na corrente sanguínea e obter o sangue que ela precisa para poder maturar os seus ovos, o aparelho bucal dela está cheio de protozoários, então esse protozoário ele entra na corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? Ele vai para o fígado, promove a infecção no fígado e infecção nas células sanguíneas. Tá? Então a pessoa ela vai ficar cheia e ele vai começar a se reproduzir, né,
na pessoa que está infectada, e aí um outro mosquito vem, pica essa pessoa, sai contaminado e sai picando as pessoas por aí. É semelhante à dengue, por exemplo. Com o agravante de que a malária ela pode ser passada, né, de mãe para os filhos durante o parto. E a profilaxia é o combate ao mosquito. Temos aqui a toxoplasmose. A toxoplasmose, o agente etiológico é um protozoário chamado Toxoplasma gondii. A transmissão ela vai acontecer por consumo de carne crua ou mal cozida de organismos como porco, bode, ovelha, que tem os cistos que ficam no músculo do animal, tá? Acontece também com roedores, mas roedores é uma coisa mais difícil, né, de alguém querer consumir, pelo menos aqui na nossa cultura. E também pode acontecer em contato com o solo, que tem esses cistos, solo contaminado, com fezes de gatos, que eles também parasitam os gatos. A patogenia vai causar inflamação nos olhos, pode causar cegueira, icterícia intensa, que é aquele amarelado na pele e nos olhos, né, principalmente na conjuntiva dos olhos, que é essa parte branca dos olhos. Convulsões e atraso mental grave, isso principalmente em bebês recém-nascidos. Porque uma mulher grávida, quando ela está com toxoplasmose, então é um dos testes que é feito durante o pré-natal, por isso é tão importante fazer pré-natal. É que o feto, ele pode nascer com um grande retardo mental. Bem, a profilaxia é higienização após manipular fezes dos gatos, então vejam só, você não precisa deixar de criar o seu gatinho, não é necessário isso, mas você precisa higienizar, né? Ou principalmente ter aquelas caixinhas de areia em um local correto, né, certo, para que o gato ele sempre defeque, e que seja sempre ali, e que você depois que manipular as fezes, ou seja, depois que você limpar lá o banheirinho lá do gato, lavar bem as mãos e pronto, tá? Então manipular, pegar, tocar no seu gato não vai lhe transmitir toxoplasmose. O protozoário vai estar nas fezes, tá? E aí, se você ingerir, ou seja, no caso é você, né, tocar nas fezes ou, enfim, não conseguir higienizar as coisas direito e colocar a mão na boca ou pegar, consumir algum alimento sem ter lavado as mãos, enfim. E a questão da educação alimentar, né, que ela lavar bem as mãos antes de comer e limpar todos os alimentos. E aqui a gente tem os ciliados. Então, são organismos que se locomovem por cílios, não sei se é possível de vocês verem, mas aqui, né, na membrana, em volta aqui na membrana, eu tenho vários cílios bem pequenininhos. Então, eles não são estruturas longas como os flagelos e são precisos de muitos cílios para que esses organismos se locomovam. Tem um sulco oral, que é para alimentação e para excreção, que é essa parte aqui, ó, para ver? Uma abertura aqui, é um sulco oral que esses organismos têm. Eles apresentam vacúolos contráteis, e esses vacúolos contráteis têm dois núcleos, um macronúcleo, que é para a nutrição, e um micronúcleo, que é para a reprodução. A reprodução sexuada dos ciliados ou assexuada dos ciliados ocorre por bipartição, como a gente viu lá nas bactérias, e a reprodução sexuada por conjugação, que vimos também no reino Monera e ocorre da mesma forma. E temos, por fim, o filo Myxomicophyta, tá? Esse filo já esteve classificado dentro dos fungos como Myxomicota, vocês até... Se vocês forem observar alguma literatura que não está tão atualizada, ele ainda vai estar lá dentro dos fungos. E são os mixomicetos, tá? São o que se chamavam antes de fungos primitivos. E a gente sabe hoje que eles não são fungos. Eles se locomovem por pseudópodos, aqueles que podem se locomover. Eles são muito comuns em esterco, solo, vegetais já em decomposição. E tem hábito alimentar saprófito, como em muitos fungos, né? Então, eles se alimentam de organismos em decomposição, tá? Desculpa, acabei avançando aqui no slide. Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês sobre os protozoários. Aqui, ó, a gente tem um protozoário
se alimentando de um outro protozoário, que no caso é um paramécio, tá vendo que ele é bem ciliado aqui, né? Então, eu agradeço muito e espero que vocês tenham gostado dessa aula, que revejam todas as vezes que forem necessárias e façam as anotações de vocês. Um grande abraço e bons estudos!